Fala, gigantesca torcida vascaína! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso papo é reto, direto nas notícias que estão movimentando São Januário. Se ajeita aí, porque tem muita informação crucial para a gente entender exatamente o que está acontecendo com o nosso Vascão. E já vamos começar com o assunto do momento. O nome que não sai da boca da galera. O zagueiro chileno Alan Saldívia. A coisa tá esquentando, mas antes de eu detalhar tudo, eu quero ouvir a voz da arquibancada. E aí? O que vocês estão achando dessa possível chegada? Tão confiantes? Deixa aí nos comentários, que eu quero sentir a temperatura da nossa torcida. É isso aí, meus amigos, não é mais só especulação. A informação que a gente tem é que Alan Saldívia está muito, mas muito perto mesmo de vestir a nossa sagrada camisa cruz-maltina. As conversas avançaram e o Vasco está por detalhes de anunciar o reforço. Mas se liga nisso aqui, pessoal, porque o negócio é mais inteligente do que parece. O que muita gente noticiou como uma compra simples, na verdade é uma operação muito mais estratégica da diretoria do Vasco. A estrutura do acordo é complexa e, na minha visão, muito mais interessante para o clube a longo prazo. Então, bora desvendar esse negócio. Presta atenção nos detalhes, porque isso aqui é uma verdadeira engenharia financeira que mostra um Vasco planejando o futuro de forma bem sólida. Certo. O que danado é esse tal de empréstimo com aquisição de percentual? Pensa o seguinte, o Vasco não está só trazendo o cara emprestado, não! O clube já chega garantindo um pedaço do passe dele. É como se a gente alugasse uma casa, mas já comprando uma parte dos tijolos. Isso dá segurança e controle desde o primeiro minuto. Olha que jogada inteligente essa estrutura. Vamos lá passo a passo. Primeiro, assinou o contrato, o Vasco já é dono de 40% do jogador. Pronto, já temos uma fatia importante. Segundo, quando chegar no fim de 2026, o Vasco, por obrigação em contrato, compra mais 10%. Aí a gente chega a 50%. Metade do jogador é nossa, garantido. E é aí que vem o pulo do gato no terceiro passo. Com 50% na mão, quem manda é o Vasco. A gente pode comprar o resto, pode renovar o empréstimo, ou, se ele voltar para o Colo-Colo e for vendido para outro time depois, o Vasco leva metade da grana. É ou não é uma jogada de mestre? E o potencial disso é absurdo. Se o Saldívia jogar o que a gente espera, se ele honrar a nossa camisa, o Vasco tem um caminho todo desenhado para comprar até 85% dos direitos dele. 85%! Isso é controle quase total. É transformar o jogador num ativo do clube. É planejamento puro. Mas calma lá, torcedor. Ainda não dá para soltar fogos. O martelo não tá batido. O Colo-Colo, que é o clube dele, tá analisando essa proposta e o Vasco impôs um prazo. Falou, olha, a gente quer uma resposta até o fim da semana. A gente fica na expectativa, porque se eles enrolarem muito, o Vasco já avisou que tem outros nomes na mira e vai pular para a próxima. Beleza? Enquanto a gente aguarda o desfecho do Saldívia, vamos falar de outro assunto que tira o sono de qualquer vascaíno, os boatos do mercado de transferências. Bora separar o que é notícia de verdade do que é só conversa fiada. E o primeiro nome que pipocou com força nos últimos dias foi o do nosso monstro da lateral esquerda, Lucas Piton. A história era de que o Beşiktaş da Turquia chegou com um caminhão de dinheiro, 6 milhões de euros para levar ele. Pois é, torcedor, pode respirar fundo. Eu fui checar essa informação direto na fonte, com gente de dentro do Vasco. Essa proposta nunca chegou em São Januário. Não tem nada, absolutamente nada oficial do Beşiktaş pelo Piton. Por enquanto, é só especulação. E a mesma história vale para outra joia nossa, o Cauã Barros. Começaram a falar em 5 milhões de euros do Torino, da Itália, mas a realidade é exatamente a mesma do Piton. Nada. Zero. Nenhuma proposta oficial na mesa do clube. Nossos jogadores seguem valorizados, mas, por enquanto, ficam onde estão. Agora vamos sair um pouco desses rumores e falar de coisa boa, de notícias confirmadas que mostram que o Vasco está trabalhando para construir um futuro forte. E não só dentro de campo, com os jogadores, mas fora dele também, na nossa estrutura. E a primeira grande notícia é sobre o nosso garoto Leandrinho. Sim, chegaram propostas por ele, tanto da Chapecoense quanto de um time de fora. Mas a decisão do Vasco e um pedido especial do técnico Fernando Diniz foi muito clara. Ele não sai. O Leandrinho é visto como peça para o futuro, vai fazer a pré-temporada com os profissionais e vai ser desenvolvido dentro de casa. E por falar em casa, olha que notícia maravilhosa! O nosso centro de treinamento Moacir Barbosa está virando um verdadeiro canteiro de obras. E são obras para melhor, para colocar o Vasco em outro patamar de estrutura. E não é perfumaria não, tá? Acabou aquela história de vestiário de container.
Agora está sendo construído um vestiário definitivo de alvenaria, os acessos ao CT estão sendo melhorados, a academia vai receber equipamento novo e finalmente teremos uma sala de imprensa de primeira, digna da história do Vasco. É o clube se modernizando para voltar a ser protagonista. Ufa, foi bastante informação, né? Então, para a gente amarrar tudo e ninguém sair daqui com dúvida, vamos repassar os pontos mais importantes do que a gente conversou hoje. Resumindo a ópera, a negociação pelo Saldívia é uma jogada estratégica e muito inteligente. Os boatos de venda do Piton e do Cauã Barros, até agora, são só boatos. O Vasco está segurando a garotada boa, como o Leandrinho, e para fechar com chave de ouro, está investindo pesado para modernizar o nosso CT. É o Vasco pensando no futuro. E depois de tudo isso, a pergunta que fica, e eu quero ouvir vocês de novo, é a seguinte: com essa negociação inteligente, segurando nossos talentos e reformando a nossa casa, qual vocês acham que tem que ser o próximo grande passo do Vasco para a gente voltar a sonhar com títulos? Deixa a opinião aí nos comentários, vamos continuar esse debate. Um grande abraço e saudações vascaínas.